tarde, irmãos, comunidade brasileira. Estamos aqui todas as semanas para trazer a palavra de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Como toda semana eu vos falo, a humanidade depende da salvação para estar no lugar correto depois que você deixar esta vida. Isso é muito claro nas Escrituras. Por quê? Porque quando Deus nos criou, desde o primeiro homem, o plano de Deus seria criar a humanidade para que todos os que nascessem como humanos, como homens, fosse a imagem de Deus, ou seja, enchesse este planeta com a glória de Deus. Mas aconteceu algo que desviou isso, que foi o pecado. Mas o plano de Deus antes do pecado acontecer era que todos viveriam eternamente. Por quê? Porque não haveria morte. E por que não haveria morte? Porque o salário do pecado é a morte. Então não havia pecado, não haveria morte. Certo? Então essa foi a proposta de Deus. Deus, ele viria para resgatar o que foi perdido pelo primeiro homem. O primeiro homem, ao invés de repreender o mal naquele momento em que foi influenciado por Eva, ele preferiu dobrar os joelhos e proteger a Eva e seguir o caminho que, na realidade, foi o caminho que trouxe a destruição de muitos. Adão tomou um caminho aonde comprometeu toda a humanidade, toda. Então você e eu nascemos no pecado por este motivo. Nós nascemos com a raiz do pecado. Nós somos pecadores até o momento em que você conhece Jesus Cristo. Tudo o que você aprendeu desde do seu nascimento até o tempo em que você aceita Jesus Cristo, tudo que você aprendeu neste período são a influência do mundo. Você entende? Porque quando o homem pecou, ele foi separado de Deus e passou a viver pelos seus próprios impulsos da carne. Ele passou a viver do seu próprio eu. Ele passou a viver influenciado pelo seu próprio desejo. Então, ao ser separado de Deus, ele perdeu o entendimento do amor de Deus e passou a se concentrar em si próprio. Mas Deus, está em João 3,16, Deus, que amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, irmãos, o amor de Deus é tão grande por nós, primeiro porque ele criou a humanidade, e ele sabe que quando o pecado entrou no mundo, desviou completamente o entender de quem era ele. O homem passou a ser um ser completamente
centrado em si mesmo, não queria mais Deus em sua vida. Mas Deus, sabendo que se ele viesse, providenciasse o resgate e viesse viver dentro de cada um de nós, nós voltaríamos a ser o que ele planejou antes do pecado. Pegou aí? Então, quando o Senhor enviou o nosso Salvador Jesus Cristo, ele enviou com esse propósito. Ele enviou para que todos nós pudéssemos retornar à presença do Pai. Aquele projeto, aquele plano que ele criou lá no primeiro homem antes do pecado. Então, eu vou ler a Escritura para que você entenda o que eu estou explicando. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E diz: capítulo 6, versículo 16. Vamos lá. Pois vocês, ou seja, todos nós, sabemos muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravo dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem você obedece. O que ele quer dizer? É que quando você nasce, você, por viver as tradições e os costumes deste mundo, você está sendo escravo do sistema deste mundo, que é perverso. Mas, veja bem, mas, damos graças. Bom, continuando. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, é da sua escolha. O Senhor te deu livre-arbítrio, que produz a morte. Ou podem obedecer a Deus e ser feitos, aliás, e ser aceitos por Ele. Versículo 17. Damos graças a Deus porque vocês antes eram escravos do pecado. Agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Isso é para aqueles que aceitaram Cristo. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Não é isso que vivemos, irmãos? Quando nós nascemos, a nossa direção pessoal é centrada em nós mesmos. Nós nos achamos bons, mas as nossas ações só diz respeito a nós. Se alguém pisar no nosso calo, a gente revida na hora. Isso é o homem natural, o homem que vive de acordo com os seus próprios desejos. Ok? Bom, aí a Escritura nos diz: para que você volte à casa do Pai, para que você entenda como voltar ao Senhor, aquele plano que Ele havia estabelecido
antes do pecado, porque a ideia da cruz é trazer aquilo de volta, é continuar com o plano, irmãos. Então ele nos diz: entreguem-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Versículo 20 do capítulo 6 de Romanos. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora, vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Para a liberdade, quero dizer. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Veja bem, irmãos, o resultado de entender que o mundo é só um período pequeno na qual você nasce no pecado, o pecado que entrou por Adão. Você vive de acordo com o seu próprio desejo, com os seus próprios sentimentos, com a sua própria vontade, seus próprios caprichos. Mas quando você aceita Cristo, Ele nos pede para que sejamos, para que entreguemos a nossa vida a Ele e possamos despojar da velha vida. A velha vida é exatamente o que eu acabei de citar. São os seus costumes, seus desejos pessoais, seus sentimentos pessoais, sua agenda pessoal, tudo. Porque se você continuar vivendo no pecado, olha só o que a Escritura diz: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que você tenha uma vida eterna, que volte ao plano que foi criado, que foi estabelecido pelo Senhor, desde a fundação do mundo, para que você esteja neste plano, é por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio resgatar tudo o que havia sido perdido por Adão. Ele restituiu todas as coisas. A primeira coisa que ele fez foi sofrer toda a sua vida para viver a vontade de Deus. Ele viveu completamente a vontade de Deus, sendo exemplo para nós, para sermos filhos obedientes a Deus. Então ele, com obediência, ele sem pecado, ele cumpriu com as profecias de que ele viria para vencer o pecado e a morte. Quando ele venceu o pecado, tudo isso é a primeira transação. A primeira transação, que foi o Senhor tomar sobre si todo o pecado, Ele tomou o pecado de todo mundo, não importa se você é crente ou não. Eu quero que vocês tenham uma mente aberta para entender isso. Ele pagou por todo o pecado do mundo. Agora, se você entendeu isso, claro que no seu íntimo o Espírito Santo vai estar te revelando que para voltar à presença, aquele plano de sermos uma nação de Deus, de vivermos na companhia do Senhor, de sermos aquele
para glorificar o nome de Deus. Amém, irmã? Amém. Que Deus o abençoe grandemente. Isso é exatamente o motivo pela qual Cristo veio. Se você entender isso, você aceitando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora você entende que a vida velha que você tinha precisa ser despida. Você precisa completamente se despir das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sentimentos, tudo. Aí você pergunta para mim, mas evangelista Roberto, Deus não nos deu sentimento? Nós não podemos ter sentimentos? Não esses que você nasceu com eles. Não esses. O que você nasceu até o ponto em que você aprendeu e aceitou Jesus Cristo pela fé, tudo que você aprendeu antes disso veio de Adão. Isso é do pecado, é a natureza pecaminosa. Então você precisa se livrar disso tudo. Quando você aceita Cristo, a Escritura diz que você passa a ser uma nova criatura. Ele te faz uma nova criatura. Você passa a ser um novo homem. E então, com isso, você passa a ter uma conexão com o céu, porque o Espírito Santo vem habitar em você para te dar vida, e vida em abundância. Este é o propósito. Para você ser salvo, você precisa completamente negar a sua vida velha. A Escritura nos diz que quando nós fazemos isso, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que nós precisamos para sobreviver neste mundo, ou seja, não sobreviver porque nós não sobrevivemos, nós vivemos. Para viver neste mundo, Ele nos dará. E esta é uma promessa digna de toda a confiança. Continuando, no capítulo 6 de Romanos, ele nos diz que a nossa velha criatura pecadora precisa ser morta com Cristo na cruz, a fim de que os nossos pecados sejam mortos, para que não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabendo que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. Foi o que Ele nos prometeu. Quando nós o aceitamos, nós passamos a ser novas criaturas, que a única coisa que ainda vai nos separar de Deus é o corpo. Mas quando acontecer aquele grande dia, o dia da grande ressurreição, que é conhecido como arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição, então todos os que estiverem mortos sairão das suas tumbas, receberão o corpo glorificado, seu entendimento sobre as coisas do Senhor se abrirá e eles serão levados às nuvens, para se reunirem nas nuvens. E os que estiverem vivos, logo em seguida, receberão este corpo e serão arrebatados, para também estarem nas nuvens, reunidos, aguardando o Senhor que virá nos ares recebê-los. Então, irmãos, isso está para acontecer. A sua vida é um propósito de Deus. Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele mesmo tomou a forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, e sendo o Filho unigênito, Ele foi modelo, Ele é o modelo
de como devemos ser. Ele nos pede, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 15, 16, 17, que nós nos despojemos do novo homem. No versículo 14, ele ainda diz que, uma vez que vivemos, não vivemos mais para nós mesmos, uma vez que aceitamos Jesus Cristo, mas vivemos para Cristo, que morreu e foi ressuscitado. Como é viver para Cristo? Agora você tem os novos sentimentos que são ensinados pelo Senhor na sua palavra. Você passa a ter os sentimentos celestiais. Quais são os sentimentos celestiais, evangelista Roberto? São esses: bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé e o mais importante de tudo, amor. Porque o amor, como é dito na palavra, é o elo da perfeição. Quando nós aceitamos Cristo, nós passamos a ser a sua imitação, nós passamos a ser o amor de Cristo na terra, nós passamos a ser a luz que brilha onde vamos. Se você não está fazendo isso e se diz cristão, você precisa rever as suas bases e dobrar os seus joelhos e pedir orientação ao Senhor para que te conduza no caminho correto. Eu sempre digo que eu não prego denominação. Eu acho denominação, filosofia denominacional, um problema muito grande, porque cada uma que tenha a sua verdade, mas a verdade de Deus é uma só, o Evangelho é um só, o Deus é um só, o Espírito Santo é um só, o batismo é um só, não pode ter divergências. Então eu te digo, se você estudar a palavra todos os dias, pedindo orientação ao Pai, no nome do Filho, porque o Espírito Santo vai estar em você para testificar da verdade e te ensinar e te instruir, você não terá erro. Você entenderá que a sua vida precisa ser transformada através da obediência à palavra. Jesus Cristo, Ele te livra, Ele vem, te faz uma nova criatura. Ele te pede que você entenda isso e não volte mais para o pecado. Porque agora você já não é mais pecador. Você agora é filho ou filha do Altíssimo. Ele te pede para que você ande na luz, como Ele na luz está. E trevas não vão para a luz. Então, irmãos, nós entendemos que a salvação é necessária de grande forma para cada um de nós. Devemos perseverar nisso, porque aquele dia chegará. O Senhor está próximo e Ele virá. E quando você que tomou isso e não levou a sério, você lembrará deste dia. E será um dia de muita tristeza, porque será tarde demais. O Senhor está com os braços abertos, chamando a você a vir a Ele, porque Ele tem lugar preparado para cada um de nós, nas regiões, nas mansões celestiais. Este mundo será transformado para que habitemos aqui sem pecado e sem morte. Isto que a Escritura nos diz. Esse sistema atual, perverso, ele está quase no fim. Ele está quase sendo banido. O Senhor virá. Ele prometeu, queira você ou não. Então entregue a sua vida. Não ache que a sua vida é sua. Não, ele não é. O Senhor criou você para a sua glória. Nós fomos criados para ser a coroa da criação. Nós somos
os filhos e filhas que o Senhor planejou para que pudéssemos andar nesta terra, enchendo esta terra da glória dele. Então, eu falo e digo, no nome de Jesus Cristo, não endureça o seu coração enquanto ainda é tempo. Não endureça o seu coração enquanto você ouve a mensagem. Entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda que você é um filho que foi criado para viver na presença dele, mas por causa do pecado você foi desviado, e a única maneira de voltar é através de Cristo Jesus. A Escritura nos ensina que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém voltará ao Pai senão através dele. Lá em Atos 14 também nos ensina que só existe um nome debaixo dos céus pela qual o homem pode ser salvo. E este é Jesus Cristo. Ele nos ensina lá em Mateus capítulo 16 que aquele que quiser segui-lo precisa negar-se a si mesmo. Que aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus amigos, os seus trabalhos, a sua vida, este não é digno de voltar à presença do Pai. Aí você está em grandes problemas, porque só existe dois lugares pela qual nós vamos depois que deixamos este corpo. Aquele lugar aonde, ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos, que é chamado paraíso. Ali estaremos aguardando o dia da grande ressurreição do povo de Deus. Mas aqueles que não aceitarem, que acharem que sua vida é sua, que acharem que seu sentimento é seu, que não existe Deus, que Deus vá para lá, que eu vou viver a minha vida, quando você deixar a sua vida neste corpo, você vai por um lugar que chama lugar de tormento, aguardar o dia do grande julgamento. E será sofrimento para toda a eternidade. Você vive para toda a eternidade. O que não vive para toda a eternidade, irmãos e irmãs, é o seu corpo que você tem agora. Ele voltará para a terra. O Espírito que dá vida a este corpo voltará para Deus que o deu. Mas a sua alma, que sou eu e você, irá para o lugar escolhido por nós mesmos. Se eu escolhi viver a vontade de Deus, aceitei Cristo, eu tenho certeza que quando eu deixar esta vida, eu estarei indo para o paraíso. Agora, aquele que não fez isso, ele irá para o lugar de tormento. E Deus não quer isso. Ele ama todos nós, é tanto que ele pagou pelo pecado de todo o mundo, independente de quem você é. Entende, irmãos? Então, nós viemos aqui todas as semanas clamar aos seus corações que o Senhor tome parte na sua vida, que o Espírito Santo testifique dessa verdade. Eu me sinto muito confortável em dizer que o Senhor está às portas, e isso é um grande momento aonde a Escritura profetizou por tanto tempo. O Senhor está às portas e está buscando você para vir e fazer parte do grande povo, do grande reunião que haverá naquele grande dia. Ele te ama e por isso ele sofreu todas as dores que você deveria sentir, para que você pudesse ter a oportunidade de voltar ao Senhor. Eu deixo, senhores, que este momento seja um momento onde você medite, onde você tome essas palavras. Leiam Romanos, o livro de Romanos. Se você não gosta de ler, baixe no seu telefone, no YouTube, uma Bíblia em áudio. Pronto, é grátis. Baixe uma Bíblia em áudio e ouça o livro de Romanos. Meditem no que você ouve
e ajoelhe-se e peça a Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo testifique do que você está ouvindo e meditando. E eu tenho certeza que o Senhor abrirá o seu entendimento e você se dará conta da pessoa que você é em Cristo Jesus. Quero agradecer a minha esposa por estar no sol aqui comigo. Quero agradecer a todos os que estão vendo nas mídias. Quero agradecer aqui ao povo aqui que ouviu esta palavra. Quero pedir ao nome de Jesus Cristo que abençoe as nossas vidas essa semana, que você possa meditar nessa mensagem, que você possa tomar a sua decisão o mais breve possível, porque o Senhor está às portas. Eu deixo isso no nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.